Olá, irmãos, eu os cumprimento nessa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para o nosso encontro e reunião da semana, um tempo dedicado para estarmos em oração, louvando ao nosso Deus, recebendo a palavra ao nosso coração. Que o Senhor nessa noite possa ser exaltado e glorificado entre nós. Espero que os irmãos tenham tido uma semana abençoada sob o cuidado do Senhor. E é muito bom, mesmo online, nos reunirmos nesta noite, juntamente com os irmãos e com a igreja, para esse tempo de oração. Queria iniciar fazendo uma leitura bíblica que encontra-se lá no livro dos Salmos, no capítulo de número 67. Gostaria de convidar os irmãos a essa leitura, Salmo de número 67. Diz assim, meus irmãos, o texto bíblico: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Que o Senhor nessa noite, meus irmãos, aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar pedindo ao Senhor direção para esse momento e que sejamos edificados nesta noite. Amém. Senhor amado, nós te somos gratos pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos, pela alegria que o Senhor nos concede, de mesmo em nossos lares, nos reunindo online com a igreja. Ó Pai, é um privilégio para nós poder desfrutar desse tempo, ó Deus, de comunhão, desse tempo de oração, desse momento tão precioso, ó Pai, de poder louvar o Teu nome, de poder receber a Tua palavra no nosso coração. Ó meu Deus, renova as nossas forças, perdoa, Senhor, cada um dos nossos pecados e nos abençoa, Pai, ricamente nessa noite. Oramos com o nosso coração agradecido, meu Senhor, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, é maravilhoso, né, a gente poder estar aqui nessa noite, juntamente com os irmãos, com a igreja, para a nossa reunião da semana. E agora nós vamos louvar ao Senhor. Quero convidá-los, né, a poder dedicar esse tempo agora, para que juntos, como igreja, possamos louvar ao Senhor. Amém. Sofreu em meu lugar.
Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Muito bem, meus irmãos, é muito bom ter esse tempo de louvor e de adoração na presença do Senhor. Eu gostaria, nessa noite, de poder compartilhar uma porção da palavra de Deus.
para a nossa edificação. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso de número 7. Um texto maravilhoso, irmãos, que tem como tema desenvolver a paciência. Acho, irmãos, que é algo que nós estamos necessitando nesses dias, que não são dias fáceis para nós e nem para a igreja. Irmãos, vamos ler Tiago capítulo 5, verso 7 em diante. Diz assim o texto bíblico: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Que o Senhor nessa noite, irmãos, aplique a sua palavra ao nosso coração nesse instante. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio da tua palavra, porque a temos nas nossas mãos e também no nosso coração. Que teu Espírito, meu Senhor, que conhece a necessidade de cada um, possa nessa noite, de uma maneira muito especial, falar ao nosso coração. Traz a nossa mente cativa a Ti, perdoa cada um dos nossos pecados e nos abençoa ricamente, oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, tempos propícios para que possamos desenvolver paciência. Não tem sido fácil esse momento que nós estamos inseridos. Esses dias, parece, irmãos, que requer de cada um de nós um pouco de paciência. Não tem sido fácil esperar, não tem sido fácil tomar decisões, não tem sido fácil agir. Esperamos certamente, irmãos, dias de paz, onde se possa ir e vir com segurança. Nunca, irmãos, as pessoas desejaram tão somente ser inteiramente livres. Necessitamos, meus amados irmãos, de paciência nesses dias de pandemia. Aqui, irmãos, nesta epístola a gente observa Tiago, irmãos, assumindo um papel de pastor. Ele tinha um carinho muito especial por aquelas pessoas e ele se preocupava com cada um deles. E aqui, irmãos, nesta sessão ele compartilha um pouco sobre a ideia da paciência. Ele chama de irmãos, ensina, irmãos, sobre a paciência, de que eles precisavam serem cuidadosos, resilientes. Aqui, irmãos, nesta sessão a gente observa Tiago, ele dirige exortações práticas em como aqueles irmãos deveriam agir e deveriam proceder. Deveriam, sim, esperar, acima de qualquer coisa, a volta do Senhor. Enquanto isto, a paciência, irmãos, devia ser exercida e não ser queixa, irmãos, contra o próximo. É um texto, irmãos, muito rico, é um texto que traz a nós edificação, porém, ele é muito pedagógico, de modo, irmãos, que se espera que nessa noite possamos estar atentos e que o Senhor, ele possa nos ensinar e falar profundamente ao nosso coração. Porque, irmãos, na nossa caminhada diária, nós precisamos de desenvolver a paciência nos nossos corações. Vejamos então, irmãos, o que esta sessão tem a nos dizer, um texto, irmãos, tão rico, com tantas lições para nós. E é interessante, irmãos, que ele inicia a sessão no verso 7 e ele diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a chuva seródia. Tiago aqui, irmãos, ele se dirige àqueles irmãos com uma expressão de muito carinho.
Ele chama de irmãos aquele grupo que servia ao Senhor, que tinha alegria no coração. Tiago, ele tinha essa preocupação para que aqueles irmãos realmente se sentissem o corpo de Cristo, a comunidade. Ele sabia, irmãos, que aqueles irmãos sofriam opressão dos ricos e precisavam de ter bastante paciência para lidar com aquelas questões que eram bastante difíceis para eles. Deus era poderoso para agir em benefício de todos aqueles irmãos que enfrentavam ali o sofrimento por pressão daquelas pessoas, irmãos, que eram mais abastadas e que achavam que podia proceder de qualquer maneira com as pessoas. Ser paciente é poder esperar o tempo certo. E eu sei, irmãos, que esperar o tempo certo parece não ser algo fácil para nós. A propósito, eu queria lhe perguntar aqui nessa noite, você é uma pessoa paciente? Você sabe lidar com a demora, com aquilo que não acontece rapidamente ou com aquilo que não acontece como você esperava que fosse? Meus amados, somos de uma geração do instantâneo, né? As pessoas acham, irmãos, que tudo tem que ser muito rápido nas nossas vidas. A gente vai para a fila e compra o nosso lanche, né? A gente pede em casa, irmãos, e a gente acha, irmãos, que tudo tem que acontecer com muita rapidez. A gente quer as facilidades da vida e às vezes, irmãos, não é fácil a gente ter uma dose de paciência no nosso coração. Tiago aqui, irmãos, ele nos ensina que a expectativa da vinda do Senhor deveria ser algo, irmãos, que todos ali naquela igreja deveriam estar esperando, de que o Senhor, irmãos, a qualquer momento haveria de vir buscar a vida deles, de modo que eles não deveriam se estressar, se preocupar demais com as coisas passageiras, com as coisas terrenas. É interessante, irmãos, que nós precisamos aplicar isso à nossa vida nesses dias, porque, irmãos, não é fácil, né, a gente ter um pouco de paciência e esperar, irmãos, que tudo vai passar. Nós estamos num tempo de pandemia, onde as pessoas estão inseguras, preocupadas, perplexas com as coisas que têm acontecido, mas nós precisamos esperar, irmãos, o tempo próprio, porque essas lutas, irmãos, elas não são permanentes, mas elas são temporais. De modo, irmãos, que o Senhor vai conceder a cada um de nós a vitória. Meus irmãos, a vinda do Senhor, ela é vista como uma ocasião em que Deus fará justiça ao seu povo, mas também o Senhor haverá de julgar todo mundo, o mundo ímpio, o mundo pecaminoso. Por isso que Tiago instrui aqueles irmãos no sentido de que eles deveriam exercer a paciência, e ele entendia, irmãos, que a paciência não era algo fácil, não é? Especialmente, irmãos, em nossos relacionamentos. As pessoas, às vezes, irmãos, não sabem lidar com os problemas, não sabem lidar com as dificuldades. Às vezes, irmãos, as pessoas instalam discórdias em seus relacionamentos, porque ele não tem sabedoria em tomar posicionamento diante das circunstâncias. Irmãos, é interessante que aqui ele cita o lavrador da terra, né? Aquela pessoa, irmãos, que cuida do campo. E é interessante que nós somos aqui do Nordeste, vivemos numa região assim bem do campo, né? Mesmo vivendo nas cidades, né? Mas é interessante, irmãos, que quem lida com a terra, ele espera o fruto. Ele semeia, mas ele espera que o fruto chegue. Ou seja, eles aguardam com paciência, eles aguardam a chuva, eles esperam o tempo próprio, né? Tiago cita aqui, irmãos, duas etapas da chuva. Eles falam sobre a chuva seródia e a chuva temporã. A temporã, irmãos, era como a primeira chuva que chegava. Aquele que o agricultor observava, e ele ali, depois dessa primeira chuva, ele preparava o solo para colocar a semente. A seródia era que vinha para garantir, irmãos, o desenvolvimento daqueles frutos colocados ali, irmãos, na terra. Então, o agricultor ele devia aguardar com paciência os primeiros frutos que haveriam de chegar. Assim, ele também devia ser como fruto da justiça. Também devia ser, irmãos, o comportamento de todos aqueles irmãos. E a gente poderia dizer nessa noite, também o nosso comportamento. Muitas vezes, irmãos, nós nos apressamos, ou apressamos as etapas da nossa vida. Normalmente, as coisas tendem a dar errada quando a gente se precipita.
né? Quando a gente não tem a quietude no coração, a paciência suficiente para a gente ter o discernimento e saber esperar a cada instante. E é interessante que Tiago aqui, para ensinar a esses irmãos sobre a paciência, ele faz essa relação, né, do solo, de que eles precisavam serem prudentes, de que eles precisavam esperar, né? E ele estava dizendo, olha irmãos, vocês também devem esperar a vinda do Senhor. O Senhor há de vir buscar a sua igreja, o Senhor há de vir buscar o seu povo, de modo que vocês precisam estar com o coração preparado para se encontrar com o Senhor. E é interessante, irmãos, que ele diz no verso 8 assim, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Assim como aquela pessoa lavrava a terra, né, o cristão deveria igualmente esperar com paciência, mesmo que viesse sofrimento, mesmo, irmãos, que viesse lutas, mas eles deveriam estar ali esperando a vinda do Senhor. E isso sim, irmãos, o Senhor haveria de trazer sobre eles a justiça. Então, irmãos, é muito interessante isso. E a gente observa, irmãos, lá no Salmo 37, que diz assim, descansa e espera nele, mesmo vendo o ímpio prosperar. Meus irmãos, o que Tiago pede aos leitores ali da sua carta era que eles fossem pacientes. Enquanto eles estivessem aguardando, era necessário que eles tivessem bastante atenção para não ter a atitude, irmãos, que fosse contrária a uma vida cristã plena, abençoada, que eles deveriam estarem sempre na presença do Senhor, confiando plenamente de que o Senhor poderia ajudá-los em todos os instantes. Então, irmãos, muitas coisas acontecem para nos tirar o foco e distrair a nossa atenção. E eu queria lhe perguntar aqui nessa noite, será que tem alguma coisa que está ali distraindo? Pode ser até essa pandemia, essa insegurança e tantas outras coisas. De repente, irmãos, isso também pode tirar a nossa atenção. Atenção de quê? Atenção de estar na presença do Senhor. Atenção de olhar para o Senhor, de esperar a providência de Deus e de também ter a certeza, irmãos, de que o Senhor vem buscar o seu povo, de que o Senhor vem buscar a sua igreja. Por isso o Senhor diz que é Ele, irmãos, que fortalece os nossos corações. É o Senhor, irmãos, que nos encoraja, é o Senhor que nos anima, é o Senhor que faz com que, irmãos, a nossa fé seja desenvolvida, seja aumentada. Por isso nós devemos pedir ao Senhor que Ele aumente a nossa fé. Irmãos, é o Senhor que não nos deixa se abalar pelas lutas, pelas situações e pelas dificuldades. Por isso, irmãos, a gente deve esperar o porvir. Esperar, irmãos, a vinda do Senhor. Ele vem buscar a sua igreja. Por isso, irmãos, nós precisamos estar com o coração quieto, diante do Senhor, confiando plenamente em Deus, que é maravilhoso e que cuida de nós. E Tiago, irmãos, ele continua, né, a sua instrução àqueles irmãos sobre a paciência. E no verso 9 ele diz assim, ele diz, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus amados, aqueles irmãos viviam em um estado de muita opressão, de modo que eles precisavam ter muito cuidado, porque as pessoas mais abastadas ali, irmãos, daquele contexto, eles procuravam de uma maneira ou de outra humilhar aqueles irmãos, tirar proveito da condição de alguém, irmãos, que era menos provido, que vivia uma situação de pobreza. E aí, irmãos, isso podia gerar no coração daqueles irmãos a ira. A queixa era algo, irmãos, que podia ser real naqueles relacionamentos ali interpessoais. Os irmãos, eles precisavam de cuidado para não alimentar isso no coração. E eles precisavam também de ter muita paciência com aqueles que estavam ali por perto, de não se queixar, de não agredir o seu irmão, de não agredir o seu próximo. É interessante, meus irmãos, que o rico estava longe e aí ele não percebia, irmãos, a dor, a luta, a dificuldade daquele menos provido, né? E é interessante aqui que Tiago, irmãos, ele trata desse assunto e ele diz que o juiz ele está à porta. Quando o rico morre e inicia o seu processo de julgamento, né, ele precisa entender de que, mesmo ele tendo muitos recursos, ele não pode menosprezar quem não tem. Né? E que, irmãos, o Senhor é poderoso para trazer o juízo sobre todas as pessoas. E o juízo de Deus, irmãos, é algo que cada dia vai enfrentar na sua vida. Mas é o Senhor, irmãos, que nos ajuda,
é o Senhor que nos abençoa, e nós devemos, irmãos, tão somente ter cuidado, para que nos nossos relacionamentos interpessoais a gente não venha ter uma atitude de altivez, de querer passar por cima do outro, de achar que é melhor do que o outro, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Alguém pode ter muito hoje e amanhã ele não tem nada. E é interessante, irmãos, que nessa pandemia as pessoas estão percebendo isso, as nações estão mais pobres, muitos perderam os seus empregos, muitos perderam até as suas empresas. Irmãos, e nós devemos entender que o Senhor, ele é soberano nos seus desígnios e nos seus propósitos, não é? E de que o Senhor, ele nos ajuda em tempos de crise, em tempos de lutas, em tempos de dificuldades. Mas nós não podemos ter uma atitude de altivez para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante. E Tiago diz, irmãos, no verso 10, ele diz assim: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Tiago, sabendo que eles conheciam a história dos profetas, Tiago ali ele compartilha com eles e traz essa menção da revelação do Antigo Testamento para que aqueles irmãos eles pudessem ser cuidadosos em suas vidas. E Tiago diz: olhem para eles, veja a aflição e a paciência que também os profetas puderam desenvolver nas suas vidas nos momentos de muita dificuldade. É interessante, irmãos, que a gente observa, nós temos N exemplos nas Sagradas Escrituras. Elias ele foi perseguido pelo rei Acabe. Ele viveu muita luta e muita dificuldade, mas mesmo assim ele foi paciente. Jeremias estava ali sofrendo também nas mãos dos reis lá de Judá. Daniel ele foi jogado na cova dos leões. Elias, irmãos, ele foi perseguido, enfrentou lutas e dificuldades, irmãos, todos estes, eles estavam falando em nome do Senhor. Meus amados, nós podemos ter algumas lições para as nossas vidas. Preste atenção. Nós devemos olhar para as Escrituras, nós devemos olhar para o exemplo destes homens e nós devemos buscar, irmãos, o fortalecimento da nossa fé. Porque, irmãos, Jesus disse certa vez: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, meus irmãos, o Senhor ele nos dá ânimo e encorajamento para que a gente viva as dificuldades. Eu sei, irmãos, que muitas vezes nós alimentamos na nossa vida essa ideia, irmãos, de vivermos uma zona de conforto. A gente sempre deseja as bênçãos, não é verdade? A gente quer sempre, irmãos, sair por cima. A gente quer sempre, irmãos, vencer todas as dificuldades. Por exemplo, a gente tem notícias, irmãos, de tanta coisa que tem acontecido no Brasil nesses dias. Mais de 50 mil pessoas, irmãos, aí acometidas do Covid, vivendo momentos de dor e de aflição. E muitas vezes, irmãos, a gente quer estar numa zona de conforto. Obviamente, é o Senhor que cuida de nós e que nos abençoa. Mas, irmãos, se nós tivermos que passar por esse vale, se nós tivermos que enfrentar essas dificuldades, que a gente possa se apegar com o Senhor e pedir a Ele, irmãos, que nos sustente, e pedir a Ele que o Senhor cumpra os seus propósitos na nossa vida. Pedir ao Senhor que Ele nos ajude a vencer todas essas dificuldades. Meus irmãos, é maravilhoso quando a gente pode sentir que é o Senhor que cuida de nós, que é o Senhor que vem de encontro a cada uma das nossas necessidades, de que é o Senhor, irmãos, que nos ajuda no momento da aflição, no momento da enfermidade, no momento da dor. Então, irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele fortaleça a nossa fé. E o verso 11, irmãos, desse texto diz assim: eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Meus amados, o exemplo de Jó, ele é impressionante. Jó, ele tinha tudo, riquezas, bens, mas em dado momento, com a permissão de Deus, ele perdeu tudo. Mas mesmo assim, Jó nos dá um grande exemplo de paciência. É interessante, irmãos, que o mérito de Jó foi nunca abandonar a fé. E eu queria que você prestasse atenção a isto nesta noite. A despeito de todas as lutas, a despeito de todas as dificuldades, que a gente não abandone a fé. A confiança, irmãos, mesmo sem compreender plenamente a causa do sofrimento, é algo, irmãos, que precisa estar muito claro no nosso coração. A despeito de tudo, a gente observa, no exemplo de Jó, que ele foi abençoado pelo Senhor, porque o Senhor tinha propósito para com a sua vida. Meus queridos, isso é muito importante para nós refletirmos nesta noite.
Na menor situação, às vezes, irmão, já bate no nosso coração um sentimento de murmuração e de questionamentos. Não é verdade? O Senhor, irmãos, ele foi misericordioso, o Senhor ele foi piedoso para com Jó. E o Senhor o ajudou e o abençoou nos momentos tão difíceis que ele viveu. Meus queridos, aos cristãos que vivem muitas vezes sendo oprimidos pelos ímpios, aqueles irmãos que enfrentam o sofrimento, é necessário suportar com paciência, porque, irmãos, é o Senhor que nos ajuda e que nos abençoa. A promessa, irmãos, por parte de Deus, é a promessa de que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Mas elas se renovam, irmãos, nas nossas vidas, a cada manhã. Aqueles irmãos, eles eram bem-aventurados. Bem-aventurados, irmãos, significa mais do que felizes. E nós, irmãos, devemos aguardar com paciência o dia do Senhor. O Senhor promete que vem buscar a sua igreja. O Senhor promete que vem buscar o seu povo. Em meio, irmãos, à pandemia, em meio às lutas, em meio às dificuldades, nós devemos descansar o nosso coração e pedir ao Senhor, irmãos, paciência em nossas vidas. Irmãos, qual seja a dor do seu coração, eu quero lhe dizer nesta noite, alimente a paciência na sua vida, porque Deus é contigo. A misericórdia do Senhor, irmão, sempre nos acompanhará em todos os instantes e em todos os momentos. Eu queria terminar essa pequena palavra devocional nessa noite, dizendo que Tiago aqui, irmãos, ele observou as lutas, as dificuldades e o sofrimento que aqueles irmãos estavam enfrentando. E aqui, irmãos, ele trouxe uma palavra pastoral àquele povo. Mesmo no sofrimento, eles deviam esperar a providência e a misericórdia de Deus. Eu não sei, meu irmão, quais são as lutas que você tem travado, as dificuldades que você tem enfrentado, mas eu quero lhe dizer nessa noite, tenha paciência, espere que no tempo próprio o Senhor vai abrir portas e Ele vai lhe conceder vitória. E eu lhe digo isso aqui nessa noite, não para lhe animar de forma nenhuma, ou nem trazer uma palavra positiva para você. Eu lhe digo que é o Senhor que verdadeiramente Ele se importa com a nossa vida. Irmãos, nós não devemos nos deixar abalar pelas lutas, pelo sofrimento e pelas dificuldades. A fé, irmãos, e a firmeza deve acompanhar a nossa vida, como crentes, como servos do Senhor Jesus Cristo. De modo, irmãos, que essa é uma sessão maravilhosa, que o Senhor traz ao nosso coração, através aqui, irmãos, de Tiago, que nos motiva, meus irmãos, a ir adiante, a ir avante nessa caminhada da fé, nessa jornada, irmãos, que às vezes parece ser difícil, mas, irmãos, nós precisamos confiar no Senhor, de que Ele, irmãos, é aquele que nos ajuda, é aquele, irmãos, que nos abençoa. Se você tiver, irmãos, que enfrentar o vale, a luta, a dificuldade, mas confie no Senhor, esteja diante dEle. Isso é muito importante, irmãos, na nossa caminhada. De aguardar a vinda do Senhor, de que a nossa vida, irmãos, não pertence mais a nós, mas a nossa vida, ela pertence completamente ao Senhor Jesus Cristo. Que estejamos, irmãos, esperando a vinda do Senhor a cada momento, e que nesse tempo, irmãos, que parece ser realmente difícil e delicado para nós, que a gente possa confiar plenamente de que o Senhor está conosco, amém, e de que Ele nos ajuda. Então eu lhe digo, meu irmão, tenha paciência, vamos em frente, que essa luta vai passar, e que mais adiante, irmãos, a gente vai estar compartilhando com a nossa descendência, com os nossos filhos, com os nossos netos, compartilhando com a igreja, de que até aqui, irmãos, o Senhor tem nos ajudado e cuidado de cada um. Amém? Vamos então orar, agradecendo ao Senhor por esse momento tão precioso. Senhor amado, nós te somos gratos pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz e que penetra profundamente no nosso coração. Essa sessão maravilhosa aqui do livro de Tiago, que nos ensina a desenvolver a paciência nas nossas vidas e também nos nossos relacionamentos. Ó Pai, eu louvo a Deus pela vida da igreja, que o Senhor continue a abençoar a IPMS, as nossas congregações do Araxá e do José Pinheiro, aos irmãos e também a todos aqueles que nos assistem agora e participam da nossa reunião. O Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor sabe das lutas e das dificuldades que eles têm enfrentado. Mas mesmo que eles tenham que enfrentar o vale, mesmo que eles tenham que enfrentar a terra árida, difícil, de luta e de dificuldade,
mas que eles possam entender que o Senhor é o Deus que nos ajuda e que nos fortalece, que abre porta para que a gente vença todas as dificuldades. Ó meu Deus, obrigado por essa noite, por esse tempo tão maravilhoso. Oramos, suplicando mais uma vez o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Ainda vamos ouvir uma música especial nesse instante e depois a gente vai caminhar para um tempo de oração maravilhoso aqui, né? Convidei inclusive alguns irmãos para estar participando aqui conosco nessa noite, mas antes nós vamos louvar ao Senhor com um cântico e depois a gente vai orar. Amém? Louvemos ao Senhor. Adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, não há outra igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti. Não há outro igual a ti, grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Muito bem, meus irmãos, agora nós vamos ter um tempo de oração, de intercessão. É maravilhoso, irmãos, quando a gente pode orar, quando a gente pode apresentar diante do Senhor as nossas vidas. Eu queria lhe convidar também a ser grato ao Senhor nessa noite, né? Esses dias eu recebi a notícia de que aquele jovem chamado David, né, lá de Maceió, que estava vendo um momento muito difícil de UTI, inclusive foi entubado, viu um momento de muita dificuldade, né, mas ele recebeu alta. Né, voltou para casa, que maravilha, né? Ele está ali se regozijando com a sua família e podendo dizer que foi o Senhor que o ajudou, que foi o Senhor que o abençoou. E eu fiquei muito feliz quando Alessandro lá nos comunicou para a gente, quando a Eliane também mandou um zap. Glória a Deus por isso, e eu quero convidar você também a agradecer a Deus pela vida desse jovem, que ele possa reconhecer a grandeza do Senhor Jesus na sua vida. Amém.
E eu quero que a gente continue orando também pelos nossos irmãos da igreja, agradecendo a Deus pela vida de Rafael, pela vida de Ramon, pela vida de Isabela, né? Que é essa herança maravilhosa que o Senhor tem dado a Rafael e a Ramon. Né? E nós vamos continuar orando por eles. Né? Eles ainda estão no hospital, a Isabela ainda está ali ganhando um pezinho, Rafael também com os cuidados médicos. Né? E vamos continuar orando, né? Porque muito em breve, se Deus quiser, assim que puder, a gente vamos estar nos reunindo com esta família. Né? Eu disse a Ramon esses dias lá no Zap, né? Que não estava podendo ir lá pela uma questão sanitária, mas que em breve, se Deus quiser, nós vamos fazer o batismo aí de Isabela. Né? Então, que Deus abençoe. Vamos orar pelos demais irmãos da igreja, agradecer pela vida de Meire, pela vida do irmão Walter, né? Pela vida de Vandinho, pela esposa dele. Né? E vamos continuar orando pelos irmãos enfermos, a irmã Irinéia, a irmã Carminha, para que o Senhor continue dando vitória a eles. Vamos orar uns pelos outros, irmãos, orar pela igreja, interceder, porque o Senhor, irmãos, é poderoso para ouvir as nossas orações. Então, irmãos, vamos dedicar esse tempo de oração agora. Eu queria convidar você a participar, não fique disperso, vamos orar nesse instante, vamos interceder pela nossa cidade, pelos enfermos, pelo Brasil, por toda a situação que nós estamos vivendo. Convidei alguns irmãos, eles vão ter essa participação agora. Eu queria que você se juntasse. E vamos juntos, irmãos, clamar e orar e agradecer a Deus nesta noite. Oremos então, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a paz do Senhor, que Deus nos abençoe, possamos ouvir a palavra de Deus com alegria, com esperança e confiança. O Salmo 30, no verso 5, fala: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oremos ao nosso Deus. Pai, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, para Te louvar e glorificar o Teu santo nome. Pai, é no nome de Jesus que chegamos diante de Ti, para Te clamar, ó Deus, pela nação que está sofrendo com este vírus. Para Te clamar, ó Deus, pela Tua igreja, a Tua igreja que está, Pai, impossibilitada de se reunir com os irmãos, Pai. Muda, Pai, esta situação, para que possamos nos unirmos em um só Espírito dentro da Tua casa, em uma só comunhão com os Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, visita aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão, ó Pai, no leito da dor, aqueles que estão, ó Deus, clamando pelo milagre que venha de Ti. Pai, em nome de Jesus, abençoa o Teu servo pastor que ministra na Tua casa, Deus, dá-lhe saúde, dá-lhe sabedoria, para que ele possa falar, ó Deus, e levar a Tua palavra a outros que necessitam. Pai, em nome de Jesus, vai ao encontro, Pai, de toda a nação que está sofrendo com este vírus. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no milagre, nós cremos, ó Deus, que basta um sopro Teu para que tudo isso se acabe. Pai, nós esperamos em Ti, nós confiamos em Ti. Pai, em nome de Jesus, abençoa os presbíteros, abençoa os diáconos, suas famílias, ó Pai, dá saúde a eles, dá sabedoria, Pai. É no nome de Jesus que nós Te clamamos, Pai. Pai, abençoa, Deus, aqueles que estão, Pai, bem distante, que estão ouvindo esta oração. Responde, ó Pai, na hora certa. Dá saúde a eles, ó Pai, que estão no leito. Pai, em nome de Jesus, cura, Deus, repreende, Pai, tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, que nós possamos, ó Deus, nos humilharmos diante de Ti, arrependermos dos nossos pecados, ó Pai. Sabemos que somos falhos, mas Tu és o Deus de amor, Tu és o Deus de milagre, Tu és um Deus, ó Pai, que nos perdoa e que nos ama. Pai, em nome de Jesus, visita, Deus, os enfermos da Tua casa,
da saúde, Pai, da paz, da alegria, Pai. Que possamos retornar à Tua casa, Pai, no nome de Jesus, que nós te oramos, que nós te agradecemos, na certeza, Pai, que Tu estás nos ouvindo, na certeza, Pai, que Tu responde na hora certa. Pai, é no nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nos ajuda, Senhor, a continuar trilhando esse caminho nesse momento de pandemia. Nós precisamos pedir ao Senhor Jesus que continue estendendo a sua mão, protegendo todas as casas, protegendo todas as famílias, visitando todos os hospitais, fazendo com que as pessoas realmente se voltem para Jesus, tenham fé, clamem a Deus, que tudo vai passar. Abençoa, Senhor, nessa reabertura do comércio de Campina Grande, para que tudo dê certo, Senhor, para que as pessoas também colaborem, para que os protocolos deem certo, porque o Senhor Jesus é puro, porque o Senhor Jesus é fiel, porque tudo vai dar certo, Senhor. Purifica a mim, toda a minha família, esta cidade que está clamando neste momento, para que o Senhor Jesus continue protegendo essa cidade, para que dê sabedoria às autoridades, para que dê sabedoria ao prefeito, para que continue, Senhor Jesus, nos levando no caminho do rumo certo, que é o caminho da santificação. Precisamos nos santificar, precisamos nos humilhar ao Senhor Jesus, porque Ele disse que todo aquele que se humilhar, Ele vai escutar, Ele vai ouvir as nossas orações. Então é hora da gente dobrar os joelhos, é hora da gente seguir nessa caminhada, de pedir, de clamar, de pedir perdão pelos nossos pecados. Ó Senhor Jesus, nos ampara, nos santifica, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu oro, peço, te agradeço desde já que o Senhor vai continuar operando nessa nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Estou grato a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez juntos para adorarmos o nosso Deus. E grato também pela oportunidade que foi concedida ao nosso pastor. E eu não vejo a hora de nós podermos estarmos juntos, né? Novamente, em loco, né? E não utilizando esses meios. Somos gratos a Deus pelo meio que eles têm nos concedido, né? De permanecermos juntos de alguma forma durante a pandemia. Mas nós sabemos que isso tudo é provisório, né? Eu queria e eu vou nesse momento fazer uma oração, né? Como nos foi pedido fazer uma oração pelo contexto no qual o nosso país se encontra, né? No contexto que a gente se encontra devido à pandemia do Covid-19, né? Tudo que tem acontecido no nosso país, toda essa confusão política, né? Todos os casos, o caos na saúde pública, né? E é por isso que nós iremos interceder ao nosso Deus, né? Suplicarmos a Ele para que Ele mude o quadro da situação. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor. Ó Deus, te somos gratos por tudo que Tu tens feito na nossa vida, Senhor Deus. Ó Deus, Tu nos compraste com o Teu tão precioso sangue, Senhor. Tu morreste por nós na cruz do Calvário, Senhor, enquanto nós ainda éramos inimigos Teus, ó Pai. Ó Deus, Tu és santo, Senhor Deus. Ó Deus, te agradecemos pela nossa saúde, Senhor, pelo pão de cada dia, Senhor, por tudo que Tu nos concede, Senhor Deus. Ó Deus, nós queremos Te pedir nesse momento, Senhor, pela situação do nosso país, Pai. Ó Pai, nós sabemos, Senhor, o caos político que está, Senhor, é um momento tão incerto, ó Pai, no qual um político diz alguma coisa, outro político diz outra, a gente não sabe o que faz, Senhor, não sabe como vai acabar. Os casos, Senhor, de Covid-19 só aumentam, Senhor, e deixam a nossa população, Senhor, no estado de alerta, Senhor. Ó Pai, nós queremos Te suplicar, Senhor Deus, pela saúde daqueles, ó Pai, que foram cometidos por este vírus, Senhor Deus. Seja nossos irmãos, Senhor, todos aqueles dentre os nossos irmãos que foram cometidos, Pai, e todos os outros também, Senhor Deus. Ó Pai, nós sabemos, Pai, que Tu tens poder para isso, Senhor Deus.
com a Tua palavra, Senhor, com a Tua palavra, com a Tua voz, Senhor, Tu nos criaste, Senhor Deus. Ó Pai, sabemos que Tu és o mesmo, Deus. Ó Deus, porque Tu és um Deus em quem não há variação nem sombra de mudança, Senhor Deus, aleluia. Nós cremos, Senhor, que Tu tens poder para isso fazer, Senhor, e te suplicamos, Senhor, para que Tu intervenhas, ó Pai. Ó Deus, nós cremos, Senhor, que Tu és soberano sobre todo esse contexto, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que Tu tens o propósito para isso, Senhor. Que até isso, Senhor, irá cooperar para a nossa salvação, Senhor. Para que nós possamos ser feitos, Senhor, mais parecidos com o nosso Redentor, Senhor, Cristo Jesus. Ó Pai, nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Nós Te agradecemos pela proteção que Tu tens nos concedido, Senhor, diante dessa pandemia, Senhor Deus, aleluia. Ó Deus, pela saúde que Tu tem nos dado, Senhor, pelo pão, Senhor, que está na nossa mesa, Senhor. Mesmo nós podermos estar sem poder estarmos saindo de casa, ó Pai. Ó Pai, nós Te somos gratos por tudo isso, Senhor Deus. Ó Pai, nós Te pedimos que Tu mude esse quadro, Senhor Deus. Que as pessoas que estão, Senhor, contaminadas com esse vírus, Pai, possam ser saradas, Pai. Ó Senhor, nós também pedimos, Senhor, pelo quadro geral do nosso país, Senhor, que o número de casos, Senhor, comece a reverter, Senhor Deus, comece a diminuir, Senhor, para que a nossa vida possa voltar, Senhor, não à normalidade, Senhor, mas que nós possamos, Senhor, conviver, Senhor, sem esse medo, Senhor, sem esse mal, esse caos social que está nos acometido agora, Senhor Deus. Ó Pai, nós Te pedimos isso, Senhor, crendo, Senhor, que se for melhor para nós, Tu farás, ó Deus. Ó Deus, é isso que nós Te pedimos, Senhor, e desde já Te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos caminhando para o fim nessa noite. É maravilhoso a gente poder ter esse tempo de oração aqui na presença do Senhor, de leitura da palavra, de intercessão, um tempo maravilhoso onde a gente se reúne como IPMS na reunião da semana. Eu fico muito entusiasmado em poder ter essa reunião, mesmo online, irmãos, pela questão sanitária. Mas nós vamos orar agora, encerrando a nossa reunião. E depois, irmãos, eu peço que vocês esperem só mais um pouquinho. Eu tenho comunicações que são muito importantes para cada um de nós. Oremos então, irmãos, nesse instante. Obrigado, meu Deus, por essa noite maravilhosa na Tua presença, pela alegria de nos reunirmos, mesmo online, os nossos irmãos em seus lares, em suas casas. Ó meu Deus, que o Senhor continue a abençoar a vida de cada um e que o Senhor traga ao nosso coração paciência, ó Deus. Paciência para que a gente possa transpor, Deus, essas lutas, esses desafios, essas dificuldades. Ó Pai, seja com cada um de nós e nos abençoa. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito bem, que o Senhor nos abençoe. Eu quero apenas trazer algumas comunicações que são importantes para nós aqui nessa noite. Meus queridos irmãos, nós ainda estamos nos reunindo online. Né? Nós tivemos uma conversa, uma reunião com o nosso conselho e chegamos à conclusão juntos de que a gente deveria esperar mais um pouquinho para que a gente possa ter a reunião presencial. A gente respeita as demais igrejas que estão fazendo as suas reuniões, mas a gente sentiu o direcionamento de aguardar mais um pouco, de ter mais um pouco de paciência, né? E se tudo, irmãos, correr bem e melhorar, na primeira semana de julho, nós vamos estar iniciando as nossas reuniões presenciais, seguindo, irmãos, toda a orientação do protocolo, né, que a gente vai trazer as instruções aqui para os irmãos, mas esse é um tempo, irmãos, de orar, é um tempo, irmãos, de a gente poder ser cauteloso e cuidadoso, né? O conselho tem um cuidado muito especial por sua vida, né? E eu queria pedir a você compreensão nesse aspecto, né? De que, irmãos, é importante que a gente espere mais um pouco, né? E se Deus quiser, em breve a gente vai estar lá na igreja, no templo, nos reunindo na semana, no fim de semana. Mas por hora, irmãos, a gente está produzindo essas reuniões online, como estamos fazendo aqui nessa noite. Assim que houver, irmãos, a possibilidade de termos a reunião presencial, a gente vai estar informando para os irmãos. Nas sextas-feiras, os nossos teams, eles se reúnem também lá na plataforma online. Também os nossos homens da UPH estão fazendo a sua reunião também lá na plataforma.
Os casais também se reúnem nas terças, nas sextas e nos sábados, então tem sido um tempo de edificação também para os casais. E também, irmãos, eu queria estar convidando vocês, aqui em especial são as mulheres, né? Há um grupo de jovens da igreja que tem preparado algumas reuniões e elas estão dispostas a estudar o livro de Tiago, né? Então deram o nome a um grupo para se organizar melhor, chamado Tulipa, né? E a gente pode chamar assim as meninas da igreja, né? São as jovens da igreja, mas o convite, né? Hillary falou comigo, e Giovana, o convite, irmãos, é para todas as mulheres da igreja, né? Então elas estão se reunindo também online, né? E você pode participar. Essa reunião sempre tem acontecido nas terças-feiras à noite, às 19 horas, né? Então você pode participar pela plataforma, né? Lá da internet, e tem sido um tempo de muita edificação, né? Eu fico muito feliz de ver as mulheres da igreja orando, as mulheres da igreja refletindo um pouco sobre esse livro de Tiago, que tem lições tão preciosas para a vida de cada um de nós. Então que o Senhor abençoe ricamente a vida dos irmãos. Ok? A nossa escola dominical, o DI está preparando para as nossas crianças, né? As classes estão funcionando, tudo online, né? O DI, irmãos, tem feito um trabalho maravilhoso. Todas as segundas-feiras eles têm reunião de planejamento e tudo mais, né? Então tem sido maravilhoso, né? O DI preparando essa EBD para os nossos pequeninos. Isso tem sido algo maravilhoso para eles. Louva a Deus pela vida de anunciada na liderança lá do DI, juntamente com toda a equipe de professores que tem, irmãos, se esmerado e trabalhado com muito afinco para poder trazer a escola dominical para os nossos pequeninos em seus lares. Amém? No domingo, às 18 horas, a gente está transmitindo nosso culto online, né? Eu queria convidar você a participar, também a assinar o nosso canal, né? A gente transmite pelo YouTube, e é importante que você possa assinar o nosso canal, e algo importante também, meus irmãos, a gente disponibiliza o link antes da reunião, né, do culto às 18 horas. Então eu queria que você convidasse outras famílias, convidasse outras pessoas também para participar e assistir o nosso culto online, para que eles sejam edificados, né? E também que você assine o canal, porque isso é muito importante para a igreja IPMS. Amém? Que o Senhor nos abençoe ricamente, em nome do nosso bom Deus, que tenhamos o resto de semana na presença dele, né? E se Deus quiser, irmãos, em breve nós estaremos juntos, nos reunindo na presença do Senhor. Então, um forte abraço a todos, que Deus abençoe, em nome do nosso bom Deus, e até breve. Um abração para todos. A paz.